Vamos lá para mais uma aula. O tema da aula de hoje é organologia vegetal, o que é morfologia das plantas. Vamos lá. Os órgãos vegetativos das plantas podem ser separados em raiz, caule e folhas. Nós vamos ver cada um detalhado. Vamos começar primeiramente com as raízes. O órgão vegetativo normalmente subterrâneo e aclorofilado, que faz parte do eixo da planta. Normalmente subterrâneo porque existe algumas exceções, né? Na botânica existem algumas exceções e nem todas as raízes são subterrâneas. Exerce função de sustentação e fixação, né, da planta no solo, além de absorção de água e sais minerais, e em alguns casos, reserva nutritiva, né? Acumula a reserva nutritiva da planta. As raízes são classificadas de acordo com o ambiente, podendo ser subterrânea, aéreas e aquáticas. Vamos para a primeira. A primeira é a raiz axial ou pivotante. Possui um eixo principal, de onde partem raízes laterais secundárias. É típica das angiospermas, dicotiledôneas e das gimnospermas, né? Temos aqui a raiz principal e aqui partem as raízes secundárias. Temos agora aqui a fasciculata, mais conhecida como cabeleira, né? Não há um eixo principal, apenas raízes secundárias, bem desenvolvidas. É comum em angiospermas monocotiledôneas, né? Aqui vocês podem ver que não há um eixo principal nela, é várias raízes partindo. Não há uma principal igual à axial, né? Uma diferença entre as duas. Temos agora as tuberosas, né? Armazenam substâncias de reserva, né? O exemplo é o amido, e por isso ficam intunecidas, né? Exemplo, aqui nós temos a foto da cenoura, mas também temos beterraba, rabo, rabanete, tudo são exemplos de tuberosas. Temos aqui agora a tabular, né? A raiz tabular. Grande e bem desenvolvida, aumenta a estabilidade da planta e atuam também como raízes respiratórias. Aí o exemplo que nós temos aqui é da figueira, né? Que é uma planta de grande porte, né? E para ela, devido a este grande porte, para ela ter uma sustentação, as raízes precisam ser tabular, né? Para poder sustentar a planta. Escora ou adventícia, né? Sai diretamente do caule da planta rizófora e auxilia a fixação de vegetais de ambientes lodosos ou manguezais, né? É muito bonito você ver o pessoal andando nos manguezais e aquelas raízes, né, alta. Então é por isso, para poder a planta ter uma maior fixação, né? Porque você sabe que no manguezal as marés, ao movimentar a água, e se essas raízes não for sair direto do caule, né, a planta não tinha uma fixação. Agora vamos para as pneumatóforas, ou respiratórias, né? Como geotrompismo negativo, né? Possui orifício por onde realiza trocas gasosas, presente em plantas de locais pobres em oxigênio, como terrenos alagadiços, né? Manguezais, mas aqui é diferente, porque aqui elas realizam também as trocas gasosas, e ela é mais em ambientes pobres de oxigênio. Por isso ela sai, essas pontinhas aqui para fora, são as raízes saindo aqui. Vocês podem observar. Austórium, ou sugadoras, né? Em plantas parasitas são finas e penetram no caule do hospedeiro, retirando a seifa. Então, elas são plantas parasitas.
E nós temos dois tipos, nós temos as hemiparasitas e as holoparasitas. Vamos lá, as hemiparasitas são que suga a seiva bruta, as hemiparasitas. E um exemplo que eu posso dar é a erva de passarinho, né? Não sei se vocês já viram, mas tem em alguns pés de paz a erva de parasita. E ela vai sugar o que? A seiva bruta. Já a holoparasita, o exemplo é o cipó-chumbo. Ela suga a seiva já elaborada já da planta. Nós temos agora as raízes aéreas. Encontradas em epífitas, absorvem água e sais minerais através do velame. Podem originar cipós ou lianas. Um exemplo é as orquídeas e as samambaias, né? Não sei se vocês já viram, mas é mais comum aqui em nossa região as samambaias, né? Tem algumas que ficam em alguns troncos ou galhos de algumas árvores, né? Então, é uma diferença, né, das aéreas para as austórios, que é a sugadora. Aqui ela já absorve a seiva, né? Já aqui nas aéreas, não, ela não dá nenhum prejuízo para a planta. Temos as grampiformes, raízes aéreas em forma de grampos que auxiliam na fixação, né? Aqui já é no solo, no chão, que elas ficam. E um exemplo das grampiformes é as trepadeiras e as eras, né? São dois exemplos aí. Já o caule, né? O caule geralmente é aéreo, com fototropismo positivo e geotropismo negativo. E é a parte das plantas que sustenta a copa, ramos, que é as folhas, as flores e os frutos. Produz a seiva que nutrem as plantas, podem também armazenar substância de reserva, né? Que no caso da planta é o amido, né? Tem alguns caules que faz isso. Isso, né? Armazena a substância de reserva. Aqui nós temos o tronco. Estrutura lenhosa e reta, muito desenvolvido, com crescimento secundário muito resistentes, né? E o outro exemplo nós temos aqui a haste, pequeno, pouco desenvolvido, delgado, muito flexível e clorofilado. Exemplo, ervas e feijoeiro, né? Aqui nós temos o primeiro exemplo, que é um exemplo de um tronco, né? Pode observar quase a maioria das árvores, né? De grande porte. Temos o tronco. E nós temos aqui um exemplo de haste, né? Que é este exemplo aqui, né? Você pode ver em ervas e no feijoeiro, né? Aqui nós temos o caule como cilindro com nós e entrenós bem desenvolvidos, sem crescimento secundário e sem ramificações, né? Nele não vai ter folhas, nem galhos saindo, né? No como. E podemos falar dois exemplos, né? Nós temos aqui os bambus, que fazem parte do como, e também a cana-de-açúcar, que é outro que também faz parte do como. Já a estipe, alongada lenhosa, cilindro sem crescimento secundário, sem ramificações, com folhas apenas na ponta, né? Um exemplo é a palmeira. Aqui o como, você lembra, falar como você lembra, bambu ou cana-de-açúcar. Já que a estipe, você vai lembrar de que das palmeiras, que aqui ó, as folhas dela só é na ponta. Aqui tem folha, mas as folhas já caindo já dela já. Aqui o caule, você pode ver que tá aqui liso, sem nenhuma folha. Caules subterrâneos, né? Pode ser de três tipos. Nós temos aqui o tipo do caule bulbo, rizoma e tubérculo. Vamos falar de cada um. O primeiro aqui, que é o bulbo. O exemplo que nós temos é da batata. A batata é um caule que é bulbo. Já aqui nós temos o rizoma.
que é da bananeira. Um exemplo aqui é da bananeira. E é muito comum a pessoa achar que o caule da bananeira é aquele visto em cima, né? Mas não é. Ali é um pseudocaule, né? Que é ali as paias da bananeira, que as bainhas da bananeira ficam e vai formando o pseudocaule dela. Mas o caule mesmo dela é subterrâneo. E agora nós temos um tubérculo, que aqui temos o exemplo da cibola, que é um caule tubérculo. Cladódio é o caule modificado em forma de folha, né? Nós temos aqui o exemplo dos cactos, do mandacaru da nossa região aqui. É um exemplo daqui dos cladódios. Nós temos aqui também os aquáticos, ricos em paríquima aerífero flutuante. Muitos são verdes e fotossintetizantes, né? Ricos em paríquima e aerífero flutuantes. Muitos são verdes e fotossintetizantes, né? O exemplo aqui nós temos a Vitória Régia e a Elodie. São dois exemplos. Vamos agora para as folhas. Normalmente é laminar e clorofilada, cujas funções principais é a realização da fotossíntese e as trocas gasosas, né? Nós temos aqui a respiração e a transpiração, né? Para ocorrer a fotossíntese, precisa de que ocorra as trocas gasosas também. Agora nós vamos dar uma olhada nas estruturas. Primeiro que nós vamos olhar é o limbo. O limbo, como está aqui, é toda essa região aqui da folha. Toda essa região da folha aqui é o limbo. Já o pecíolo, que está bem aqui, é a estrutura que através dele ocorre a ligação do caule com a folha, né? Então o pecíolo funciona isso, que é a estrutura que faz a ligação do caule com a folha. Já aqui a bainha é a estrutura que faz a ligação do pecíolo com o tronco da árvore, né? Com o galho da árvore. Então a bainha faz isso. A ligação entre o pecíolo e o tronco, o galho da árvore. Aqui nós podemos ver que tem aqui chamado folío, né? Por quê? Porque o folío era uma folha, um limbo todinho e que foi se dividindo, né? Foi se dividindo. Por quê? Porque dentro da biologia ocorre isso. Ocorre que devido a uma folha ser muito grande e ela realiza fotossíntese em toda ela. Para poder realizar menos fotossíntese, que isso vai ajudar ela no crescimento, no desenvolvimento, na produção de flores e frutos e economizar gastos, né? A sua energia, ela faz isso, ela faz uma folha composta, né? Que faz os folíolos, né? Cada um aqui dessa folha é um folíolo e ela junta essas três folhas, forma uma folha. Como vocês podem ver, aqui temos uma folha simples. Folha simples. Aqui nós temos uma folha composta. Então nós chamamos aqui uma folha, que é a folha simples, e outra que é a folha composta, né? Se você ver em uma árvore, somente uma bainha, com várias folhas dela, você vai ver que a bainha, essas outras folhas vão ser chamadas de folíolo, e a junção de todas as folhas todos os folíolos é a folha.
Como vocês podem ver, aqui há uma grande diversidade de folhas e de classificação também, né? Não vou estender muito. Aqui a primeira nós podemos ver a classificação com relação à terminação do limbo. Aqui nós podemos ver folhas compostas, que eu acabei de falar, que, exemplo, essas três, e aqui folhas simples já. Aqui o exemplo da diversidade. E aqui é a classificação com relação ao limbo, né? Aqui nós vamos ver algumas das diversidades, que há muito mais do que isso, com relação à classificação pelo limbo. E era só isso, acabou, muito obrigado.